Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Estamos aqui de novo, mais uma live da vida real da Truvio e já estou aqui conferindo últimos detalhes, tudo certo. Bom, bem-vindos, obrigado aí de novo, todo mundo que está nessa audiência com a gente. Hoje trouxemos um convidado que eu sou até suspeito para falar, porque é um grande amigo, nosso cliente também por questão de amizade, relacionamento, conheceu o trabalho da Truvio e confiou na gente. O cara é CEO, empreendedor executivo, como ele diz, empreendedor raiz, e vai falar um pouco da gente. Hoje a gente vai falar com o Marco Flávio, ele é o CEO da Vidi. A Vidi é uma empresa que faz auditoria da execução de trade marketing em lojas e a avaliação da experiência de compra do cliente. Participa de programas de governança de grandes empresas e o Marco tem uma carreira estimulante. O cara passou por empresas de todos os portes e conhece muito desse mercado. Acho que vai ser um papo hoje engrandecedor. Bom, Marco, Caco é para os últimos, mas já deixando para você meu agradecimento, teu tempo, a tua disponibilidade. E a primeira pergunta, cara, como é que estão as coisas? Como é que está aí a Vidi e a vida? Vamos lá. Valeu, Raja. Obrigado, cara. Obrigado pela gentileza das palavras. Enfim, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu me lembro que há 2 anos atrás, quando o Mauro e o Daniel vieram comentar comigo sobre a proposta da Truvio, eu me encantei de partida. Enfim, estava lá quase nos primórdios da companhia. Enfim, fico muito feliz de ver o crescimento de vocês, fico muito feliz de ver, enfim, a escala que vocês estão conseguindo no negócio e mais ainda de poder estar aqui contigo e batendo esse papo sobre a minha experiência nesse universo empreendedor. Obrigado mesmo, cara, de verdade. Cara, a vida está tranquila, Raj. Só para você saber, há meia hora atrás eu estava ali lavando sacos de batata frita e mate. As crianças estão vindo para cá hoje. Também tem um outro lado da minha vida que está muito bacana, que eu desenvolvi recentemente, foi minha capacidade de ser um ninja de pegar delivery. É um negócio impressionante, meu. Os caras nem conseguem me ver. Quando eu vejo, quando eles chegam, já sai o pacote na mão dos caras, está aqui na minha mão. Enfim, as crianças aqui estão... aqui em casa, rapaz, tem gel para todo lado, né? As crianças saem de um quarto para outro, tem que botar o gel, enfim. Tá uma vida bastante diferente, agitada, né? Mas, enfim. Mas na Vidi, cara, tá como sempre esteve, né? Tá como sempre esteve. Na Vidi, a gente sempre esteve buscando as perguntas, né? E nesse momento de hoje, a gente continua, enfim, nada mais vivendo aquilo que a gente sempre viveu desde o início da nossa fundação há 10 anos atrás, procurando as perguntas, aquilo que a gente tem que ser, enfim, procurando as oportunidades. Eu acho que é um momento incrível, a despeito de... Eu estava aqui fazendo uma reflexão a respeito disso, né? Talvez hoje até, do ponto de vista daquilo que a gente enfrentou no início da companhia, onde a gente não sabia nada, né? A gente não tinha recursos, a gente não tinha produto, a gente não tinha pessoas, a gente não tinha... enfim, era muito mais duvidoso em relação ao nosso futuro, a despeito, enfim, dessa confusão global que está acontecendo por conta da pandemia. Então, eu, de uma certa forma ou de outra, eu tento me isolar desse ecossistema onde, de um lado, a gente fica em pânico por não saber o que vai acontecer, ou fica em letargia por não saber para onde se movimentar. Eu vivo essa história de empreender há 10 anos, em onde o movimento é super importante, onde o entendimento do estado de impermanência é super importante. Então, a vida tem sido aquilo que ela sempre foi, procurar por perguntas que façam a gente se expandir, a gente crescer. Então, é o que a gente tem procurado exercer na realidade, as mesmas ações que a gente sempre fez desde o dia que eu, enfim, tomei a decisão de empreender e enfrentar o desconhecido, né? Isso que a gente está passando agora
é um desconhecido talvez para mais gente, mas na minha vida profissional como empreendedor sempre foi um desconhecido. Então eu estou acostumado a estar em ambientes de absolutamente desconforto, descontrole, não lineares. Então, de uma certa forma ou de outra, eu confesso a você que eu tenho estado tranquilo na medida do entendimento de que as coisas são impermanentes. Hoje está desse jeito, amanhã estará de outro, mas o que é que eu tenho, que oportunidades são hoje que tem hoje disponíveis para que eu possa fazer melhor amanhã, né? Então, talvez seja uma visão diferente da grande maioria, mas é uma visão que eu tenho procurado, inclusive, levar nas minhas conversas com outras pessoas, porque, afinal de contas, esse estado de presença e de consciência, para mim, é o que faz toda a diferença em a gente passar por qualquer momento, seja aqueles que a gente está super bem, né, e aí não deixar com que o sucesso te represente, né, porque, ou momentos em que você também está super mal, para não deixar que o fracasso te represente, porque o estado de representação não é nem do sucesso, nem é do fracasso, é da jornada, né? Ou seja, então, nesse aspecto, a vida está bem, e na vida também está bem, a despeito de estar tudo caótico como sempre foi. Cara, legal, porque essa visão do caos organizado é muito boa, principalmente se a gente estiver falando do dia a dia do empreendedor de maneira geral. É isso mesmo, né, que você falou. Tem dia que está tudo muito bom e no outro dia tem aquele milhão de problemas dos 8 leões por dia. E aí, Marco, falando um pouco da situação da VID no momento, como é que você, pensando no empreendedor que está olhando para você naquele estágio lá do começo, que começou a empreender recentemente, que ainda está navegando nessa, antes de passar a onda, aquela coisa toda, como é que você vê a gente não poder ter interação com o cliente, não poder ter interação no dia a dia com equipes como a gente tinha fisicamente no escritório? Como você e a turma da VID estão lidando, já que você falou de não permanência, né, uma impermanência, como é que está lidar o dia a dia sem esse contato, sem aquela coisa de reunião com o cliente, dia a dia com o cliente, dia a dia com fornecedor, dia a dia com o pessoal? Como é que é essa rotina, na tua visão, você que já passou por todo esse ciclo do empreendedor, nesse momento? Como é que você vê isso para a gente aí? Boa, cara. Assim, o home office não é uma novidade para a VID, né? A gente, eu lembro, tem uma história interessante nesse contexto. Há 2 anos atrás, a gente enfrentou talvez tenha sido o maior crescimento da nossa história, 2 anos atrás. E naquele momento ali, a gente estava olhando a perspectiva de irmos para um outro escritório, né? Imaginando que a gente ia continuar nessa potência, a gente falou, putz, então, né? Ou seja, no pensamento linear, né? Ou seja, como formação executivo, melhor resultado, escritório maior, né? Ou seja, quase uma equação binária, né? De lá para cá. Só que aí, putz, enfim, empreendedor raiz, né? A gente foi fazer a conta do que significava sair de um escritório X para um escritório 2X. E a gente percebeu que era um investimento muito alto a ser feito. E naquele momento, cara, a gente olhou e falou assim, mas peraí, né? Ou seja, quando a gente se colocou na presença, a gente olhou e falou assim, mas peraí, vamos fazer uma conta contrária. Vamos pensar o seguinte, vamos continuar crescendo sem precisar de escritório? Vamos levar no limite contrário disso, ou seja, eu quero continuar crescendo, mas não ter escritório. O que eu preciso fazer para isso? Então, há 2 anos atrás, a gente já estava com esse pensamento de nos desmobilizar do ponto de vista de estrutura para poder, enfim, continuar crescendo com melhores custos e, por consequência, levar essa vantagem econômica para desenvolvimento de novas áreas, desenvolvimento de pessoas, contratação de gente, remuneração, qualquer coisa que o valha. Então, o home office não é uma novidade para a VID. Mais ou menos, quase, acho que talvez metade das nossas 80, 90 pessoas já trabalhavam em home office antes da pandemia. E agora, a gente está 100%, né? E o que a gente fez nesse sentido foi
E aí, em movimentos como esse, né, você precisa basicamente tratar de duas grandes maneiras. Primeiro, com uma comunicação muito eficiente e com uma transparência absurda. Né? Porque as pessoas, a despeito de estarem longe, porque existem vários benefícios do home office. E eu não compro a ideia de que a produtividade cai, porque o compromisso está no indivíduo, né? O compromisso não está no processo. Né? Se tem um indivíduo comprometido com aquilo que ele está fazendo, ele pode trabalhar de qualquer lugar, a quantidade de horas que for, 1 ou 18 horas, que esse cara vai fazer o que precisa ser feito. E eu, graças a Deus, eu tenho na VID, enfim, pessoas que são muito comprometidas com aquilo que elas estão fazendo, e se a gente, como estrutura organizacional, tiver uma boa comunicação e a transparência, eu acho que esse negócio flui. A gente hoje claramente vê uma possibilidade de, naquele momento, a gente acabou não indo para um novo escritório, né? Ou seja, mantivemos o nosso escritório atual remodelado, trabalhando mais como esquema, quase como se fosse um coworking, mas hoje a gente olha muito forte a perspectiva de diminuir o tamanho do escritório, tendo uma equipe mínima e basicamente um lugar para receber clientes, estando todos em home office. Esses são os nossos stakeholders funcionários, né, por assim dizer. Existem os nossos clientes. Bom, os clientes, na minha experiência, têm se adaptado muito bem, né, também a esse modelo, né? Ou seja, está todo mundo ganhando, não está fazendo sentido nenhum a gente gastar dinheiro em deslocamento, a gente gastar dinheiro em escritórios, enfim, em ativos que não trazem valor nenhum para a companhia, né? E os nossos clientes, ou seja, para eles também vale a regra da comunicação e da transparência. E se você entrega para ele um processo estruturado também, né, de serviço, ele praticamente, né, não sente tua falta, né? Porque ele sente que você está perto, né? Ou seja, se você está disponível, se você tem uma boa comunicação, se você é transparente, se você tem um bom processo da tua entrega, cara, o cliente te contrata para basicamente resolver o problema dele, tirar a dor de cabeça dele. Né? E quando você faz isso com comunicação, transparência, processo e disponibilidade, cara, ele nem quer te ver. ele nem quer te ver, né? Ele na realidade ele quer te ver só para celebrar, enfim, para combinar coisas melhores, enfim, porque o dia a dia tem que rodar sozinho. Então, para a gente tem sido muito natural. A gente olha para isso como uma evolução, no caso da VID, sem volta. Legal, cara. Eu acho que fica bem claro quando você fala isso de comunicação, transparência e disponibilidade. Acho que fica bem esse recado e o pessoal vai gostar muito disso. E, cara, você falou uma coisa que é engraçado, né? A gente pensar nesse momento que está todo mundo muito tenso. Deixa eu fazer só um anúncio aqui. Na semana passada, a live, a gente deixou as perguntas só para o final. Hoje a gente já abriu, porque semana passada a gente recebeu feedback assim, que seria legal as pessoas enviarem as perguntas conforme a gente for falando alguma coisa. Então, as nossas perguntas e respostas já estão abertas. Aí quem quiser já pode entrar. Mas aí você estava falando um pouco de estar tranquilo, né? Só não pode fazer perguntas. Só não pode fazer perguntas difíceis. Você estava falando um pouco aí de estar tranquilo. E, cara, tranquilidade, nesse momento, é quase zero. É quase zero. A gente vê um monte de gente, o que você falou, na letargia por não saber onde ir, ou no desespero porque é notícia ruim de todo lado e muita coisa. Então, duas coisas que eu queria ouvir de você como empreendedor. Eu acho que você falou muito de já ter passado por isso. E aí, duas coisas que você exercita no teu dia a dia de empreendedor para manter isso, ou seja, mesmo já tendo tido essa experiência, o que hoje você reforça como característica que te ajuda a manter essa tranquilidade no dia a dia? E como pessoa, o que você hoje faz para manter a calma, a tranquilidade, o teu foco, a tua concentração? Legal, cara.
Não tem uma resposta exata, né, Raj? Aliás, é muito interessante essa conversa aqui, né? Porque hoje existem diversos especialistas, né? Tem especialista para tudo quanto é lado, né? E de verdade, assim, no mundo cheio de especialistas, assim, tudo que eu estou comentando aqui não tem nenhum embasamento científico, né? Absolutamente nenhum embasamento científico. É só a minha vivência, enfim, que eu estou disponibilizando para algumas pessoas, para que possam, enfim, ecoar de alguma forma, ampliar o seu repertório, enfim. Então, ajudar na reflexão, né? Não tomem aqui absolutamente nada como uma bala de prata, porque não existe uma bala de prata para resolver todos os problemas do mundo. E eu já começo a responder um pouco a tua pergunta por aí, né? Ou seja, eu já entendi que existem alguns movimentos que você consegue, nesse estado de permanência, existem potências que você pode alcançar, e existem potências que você não pode alcançar, em qualquer situação, né? Então, você tem que lidar com essa questão como parte do processo, né? Em que contexto? Eu vou resolver o problema do mundo agora? Não vou. Não vou. Não está na minha mão descobrir a vacina, não está na minha mão desfazer o lockdown, não está na minha mão abrir o varejo, não está na minha mão, que é onde a gente opera, né? Ou seja, não está na minha mão vender projetos numa situação como essa. Enfim, existe uma série de situações as quais eu não tenho absolutamente nenhum controle. Entretanto, porém, contudo, quando eu estou consciente e presente, eu tento colocar essa minha energia no na maior potência possível daquilo que eu consigo transformar. Então, assim, a primeira coisa porque isso me permite estar nesse estado de tranquilidade, porque eu estou fazendo aquilo que é o máximo dentro da potência que eu posso atuar de verdade. E eu tenho essa convicção, né? Concretamente, o que significa isso no meu negócio? Algumas ações específicas. Tá bom, tudo bem, o meu negócio é 100% dependente de termos pesquisadores que vão até um ponto de venda realizar uma pesquisa, né? Então, eu tenho duas dependências, um pesquisador disponível e um ponto de venda aberto. Ok, mas o meu core business é avaliar a experiência e a execução das marcas nos canais de vendas. Como é que eu posso criar novos produtos e serviços que dependam menos de um canal de venda aberto ou de um pesquisador disponível para eu ir lá realizar aquela pesquisa? Em épocas de pandemia, como que eu poderia imaginar que eu ia botar a mão num negócio como esse, se não fosse uma pandemia? Não, tem gente para fazer pesquisa, tem ponto de venda aberto, segue o jogo, né? Eu não consigo transformar o lockdown, nem tampouco a descoberta da vacina para as pessoas saírem livremente e os pontos de vendas abrirem. Mas eu consigo enxergar e falar, caramba, peraí, como é que eu crio um produto que não dependa das pessoas realizarem as pesquisas? Como é que eu crio um produto que não dependa de um canal de venda físico para eu realizar a pesquisa? Para que eu possa gerar receita nova de uma outra forma. Então, isso aí na maior potência que eu consigo ir. Então eu falo, pô, mas se isso vai dar certo ou isso não vai dar certo, não sei, mas eu estou tomando meu tempo agora para pensar nas coisas que eu consigo me movimentar, nas coisas que eu de fato consigo alcançar. E não ficar, enfim, imaginando que eu sou um ser hoje capaz de influenciar essa transformação mais radical que me voltaria a estar no nível anterior que eu estava. Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre levo em consideração, cara, é essa história de você se colocar na potência possível, né? Qual é a tua potência de ação que você pode fazer o melhor que você pode, no sentido de te dar essa tranquilidade de que os caminhos vão se abrir. E aí, surpreendentemente, ou não, as coisas, por essa presença, por essa consciência, eu acredito, né, não, é um exercício de fé meu, pessoal, de que essas perspectivas novas vão se abrindo, essas perspectivas novas vão aparecendo. E aí, de repente, você olhou e falou assim, caramba, como é que isso aconteceu? Não, isso não aconteceu do acaso, isso aconteceu porque, de fato, você estava presente, consciente na tua maior potência que você pode alcançar. Então, eu vejo bem por aí, Raja. Ótimo, Caco, ótimo, porque eu já tendo trabalhado junto contigo e sabendo desse ritmo de presença e consciência, a gente sabe a diferença que isso pode trazer no negócio, no dia a dia e principalmente no que traz efeito para todo mundo. E diminui um pouco a ansiedade, né? Diminui um pouco
é o que você falou. O que eu posso fazer? Se eu olho para o que eu posso fazer e resolvo com toda a minha capacidade o que eu posso, eu diminuo a minha ansiedade, principalmente sobre as coisas que eu não consigo resolver. Exato. E aí, falando de ansiedade, falando de que a gente lida com pessoas, imagino que você, como o líder da companhia lá, junto do meu amigo Ruivo, Vesteg, abraço para você se estiver assistindo aí. Grande Ruivo. Vou fazer uma live só com o Ruivo depois, estou com saudade dele. Como é que o pessoal, como é que você está lidando, como é que tá o time da VID, a motivação, as condições psicológicas do pessoal, como é que você está lidando com essas questões de saúde, interação? Conta um pouco para a gente como lidar com a ansiedade que não é a tua, mas dos outros, aqueles pelos quais você, como CEO, tem a responsabilidade. Perfeito, cara. Eu acho que todos nós, no final do dia, temos que ser líderes de nós mesmos, sabe? Eu acho que a liderança, ela nunca deve estar num terceiro, né? Ou seja, isso é uma característica que eu, enfim, trago para mim, ou seja, e eu procuro fazer com que nas minhas interações eu com os líderes da companhia, e obviamente, né, ou seja, claro que eu tenho um papel, mas eu tenho, graças a Deus, pessoas muito competentes e comprometidas que me ajudam na liderança da companhia, e a presença deles junto à equipe é de fundamental importância para dar tranquilidade a esse momento, né? A gente tem diversos rituais, a despeito de estarmos longe um dos outros fisicamente, a gente tem diversos rituais em que a gente está o tempo inteiro interagindo. E é muito interessante, Raj, essa tua pergunta, porque a gente passou a se conhecer talvez muito melhor do que se conhecia antes, né? Porque a nossa casa passou a fazer parte do nosso trabalho. E a gente começou a descobrir coisas que no dia a dia você simplesmente senta do lado do cara e vai embora, e você não sabe que o cara tem um gato, você não sabe que o filho dele está estudando, que está com mais dificuldade, está com menos dificuldade, que a mulher ficou doente, que a mulher não ficou doente, porque as coisas simplesmente acontecem, né? E a gente, com essa frequência de reuniões dos nossos squads, a gente tem conseguido conhecer cada um das nossas pessoas muito melhor do que a gente conhecia antes e montar essa rede de apoio, né? Porque todos estamos juntos nessa. Todos, absolutamente todos estamos juntos nessa, né? Não é só uma questão de saúde física, mas é uma questão de saúde mental, né? E na medida com que a gente tem essa oportunidade de estarmos mais frequentemente juntos, de dentro da nossa casa, e como time, ou seja, com mais empatia, porque você tem mais tempo para ouvir, diferente de uma reunião no trabalho, porque você tem que ir embora, porque você tem que ir para casa, porque, enfim, o filho está doente e você está preocupado com outra coisa. Ou seja, a empatia dentro desse contexto, essa presença mais próxima, essa relação, eu acho que a nossa equipe sai mais fortalecida ao final desses episódios aqui, como time, pela consideração que cada um tem tido um com o outro, verdadeira, genuína, do que se estivéssemos numa condição normal de temperatura e impressão no escritório. Eu não quero entrar, eu sou um cara que tendo nem ser um otimista, nem ser um pessimista, né? Eu sou um possibilista, cara. Mas de verdade, eu vejo grandes possibilidades de sermos muito melhores, né? Dentro desse contexto, por conta de tudo isso que está acontecendo. Essa live que a gente está fazendo aqui, eu tenho a oportunidade uma vez por mês de interagir, enfim, a gente tem uma reunião que a gente chama de VidVox, né, onde eu reúno as 100 pessoas e a gente fica o tempo que for discutindo. E a gente abre essas sessões ouvindo o que está acontecendo com cada um. Né? Ou seja, o que tem de medo, o que tem de ansiedade, de angústia, e isso aí se desdobra para cada um dos nossos líderes que vão fazer as reuniões menores com as equipes. A gente tomou uma decisão de resguardar as pessoas, né? Resguardar as pessoas em dois contextos. Primeiro, financeiramente. Então, a gente está levando no limite as nossas economias no sentido de preservar empregos, né? Então, alguns ajustes, os menores possíveis estão sendo feitos
no sentido de garantir com que as pessoas, num momento como esse, estejam empregadas, né? Então, esse é o primeiro. E o segundo é esse conforto, esse acolhimento da liderança, da presença, do diálogo, da comunicação, que eu acho que vai fazer com que todo mundo está olhando e falando, puta, tem gente que está se preocupando comigo, né? Tem gente que está se preocupando comigo. Por exemplo, vocês, né? Ou seja, aí da Truvio, que nos fornecem, enfim, são nossos provedores de serviço na área de saúde. Ou seja, vocês estão conosco, estão absolutamente disponíveis, comprometidos, com todos os processos funcionando, ou seja, dá tranquilidade para as pessoas, ou seja, e a gente conta, graças a Deus, com parceiros muito competentes nesse sentido também, como vocês, que dá essa tranquilidade, que olha, está todo mundo aqui, não está fácil, está todo mundo sabendo que está fazendo o melhor, e se precisar, a gente vai ter que eventualmente tomar decisões mais difíceis, mas, cara, um sentimento de que a responsabilidade, se isso acontecer, é muito maior e fizemos tudo aquilo que estava na nossa potência máxima para resguardar, para dar certo. Boa, cara. Muito bom ouvir isso de você, muito bom essa colocação da gente, do apoio que a gente está dando aí, essa questão do acolhimento e a preservação de empregos. Acho que isso é muito bom, a gente ouvir um empreendedor e saber que tem gente que está assistindo a gente que pode estar pensando a mesma coisa. E aí, olhando para o mercado, cara, saindo um pouco da tua visão como o CEO da VID e olhando a tua visão como o cara executivo de mercado, que também tem visão sobre investimento em empresas, que está sempre conversando com outros empreendedores de outros segmentos, o que tem saído? A gente sabe que cada dia é diferente e cada setor tem agido de maneira diferente. O que você tem visto e que você acha que vale a pena a gente compartilhar? O que sai aí desse teu vasto conhecimento, dessa tua rede, como executivo, o cara que olha para o mercado, o que você traz para a gente de insights, de coisas que te chamaram a atenção? Olha, Raj, pela minha experiência, assim, cara, assim, em momentos conturbados, ou seja, o mais complexo não é executar a tarefa, mas é definir o melhor e o correto a se fazer. Ou seja, porque a gente precisa, eu comentei isso numa conversa que eu estava, a gente precisa, que eu tive anteriormente, assim, a gente precisa conjugar eficácia com prudência, ou seja, para enfrentar os desafios de hoje sem comprometer o amanhã, né? Eu tenho para mim que existem uma sopa talvez de palavras, de statements que ajudam nesse processo, né? O primeiro é a gente ser rápido, mas ao mesmo tempo devagar. É poético isso, né? Rápido no sentido de que você precisa... tem uma frase que eu adoro, que assim, é melhor, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? É melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca, né? Isso é um clássico de empreendedorismo raiz, né? Melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca, né? Enquanto nas grandes organizações a gente fica achando, porque tudo tem que ser perfeito, enfim, porque as governanças, os meandros e as políticas são distintas. Empreendedor, cara, se não está rodando o tempo inteiro, o negócio não funciona, né? Então, é melhor então você precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo agir com prudência para poder não comprometer aquilo que vai ser o amanhã, porque existe muita instabilidade, né? Talvez fazer menos, olhar aquilo que é relevante, sabe? Olhar aquilo que é simples, olhar aquilo que é verdadeiro, e trazer todo mundo junto, né? Porque você não sabe, você nunca soube de tudo, nem vai saber. E é muito importante contar com outras pessoas que possam ampliar, que possam trazer ideias, que possam trazer referências, que possam trazer luz para o seu caminho, cara. Graças a Deus, eu conto com uma rede de contatos absurdamente maravilhosa, que me proporciona conversas e reflexões incríveis. Ou seja, eu de fato sou privilegiado de contar com a generosidade de várias pessoas que me dão muita luz, muita ampliação de repertório,
para poder ficar conjugando essa ação com essa prudência do que realizar. E isso ajuda muito, obviamente, né? Eu fui abençoado nesse sentido. E tento, de uma certa forma ou de outra, devolver isso para o universo, né? Ou seja, que possam também receber de mim algum tipo de contribuição nessa história. Então, na medida com que você consegue, então, ser rápido, ser relevante, ser simples, verdadeiro e trazer todo mundo junto, todas as contribuições, e todas mesmo, de todos os aspectos, porque as referências não são só as do teu universo, né? É importante você buscar referências de outros universos, de universos paralelos, e tentar, de uma certa forma, fazer um depara disso, né? Eu sou um cara que, nesse meu processo de expansão, nesse meu processo de perguntas para o universo, de perguntar mais do que responder, eu sempre procurei estar fora da minha caixa. A minha caixa, ela é razoavelmente já conhecida, eu vivo nela há muitos anos, enfim, é difícil você tá achando alguma coisa nova aqui, mas a novidade vem a partir do momento que você busca outros recursos de expansão, outras pessoas, outros mercados, outras visões, e tenta, de uma certa forma, criar um depara, né, para o teu negócio. Então, e isso vão desde coisas objetivas, como mudar modelos e processos. Eu vou contar uma história muito rápida disso. Eu lembro que quando a gente estava com um desafio operacional, que a gente tinha chegado no nosso limite, porque a gente estava estruturado em cima de auditores próprios, foi o sistema da gig economy, né? Ou seja, dos deliveries, que me inspirou a olhar e falar assim, não, por que eu uso de uma força própria minha para coletar essa informação e não transformo a VID numa gig economy onde eu tenho infinitos pesquisadores para desenvolver? Então, isso surge de você querer estar olhando para aquilo que está do teu lado ali, né? Ou seja, isso serve para mudar modelos do teu negócio e isso serve para você mesmo se transformar, quando você vai buscar terapia de autoconhecimento, enfim, coisas que valem nesse sentido. Rapaz, live da vida real aqui, tocar na campainha, as crianças estão chegando. Peraí, deixa eu abrir ali, já volto, peraí. Literalmente, live da vida real, Raj. Parar porque as crianças chegaram aqui. Alô, Raj, não estou te ouvindo. Eu estava falando no mudo aqui. Eu aproveitei que você levantou. Eu estava até falando que o que você comentava tem a ver com uma pergunta aqui que foi feita pela Renata, que fala do seu comentário e, mais importante do que exercer a empatia no ambiente de trabalho, de que forma você acha que a gente pode estabelecer negócio mais colaborativo, no sentido de fazer a roda girar nesse momento de desafios? Como é que a gente segura as peças desse dominó no tabuleiro? Então, eu acho que é muito isso que a gente estava falando e que você está trazendo aqui, as conversas, a troca de ideias entre diferentes negócios, diferentes universos, como é que as coisas e como é que os negócios podem colaborar entre si. E aí, essa tua conversa meio que já deu um pouco de gancho para responder essa pergunta da Renata. E aí, uma outra coisa que você estava falando aí, acho que é bom você concluir, você começou a falar de um contexto geral, de um contexto geral que você está encarando após sair dessa... Você olhou para a tua caixa, viu que você podia mudar através da colaboração. E aí eu peguei esse gancho daí. Como é que você continuaria assim, pensando nesse modelo colaborativo? O que você diria agora, pensando, cara, empreendedores, conversem entre si. Onde buscar essa colaboração? Como fazer essa interação? O que você recomenda hoje de leitura ou de onde buscar a fonte de informação boa? Raj, eu vejo assim, cara, o mais fundamental é você estar em movimento, né? Ou seja, o movimento é que vai conseguir provocar essa expansão. Eu acho que e na medida com que você se propõe de verdade a se movimentar,
a fazer um pouco, a buscar alternativas, porque todo mundo precisa de ajuda, cara. A bem da verdade, todo mundo precisa de ajuda. Ninguém é completo, ninguém é perfeito, cara. Todo mundo tem. Você pode. Todo mundo tem algo a dizer para alguém, sabe? Eu acredito muito nisso. E todo mundo tem a escutar também, né? Ou seja, então quando você está aberto, quando você está em movimento, você consegue, você passa a se permitir, enfim, a abrir perspectivas. A verdade é que nós, seres humanos, de uma maneira geral, a gente vai enchendo o nosso cérebro ao longo do tempo, né? E a gente perde a capacidade de aprender, né? De escutar. A gente tem uma tendência a querer ser a resposta, a gente tem uma tendência a querer saber tudo, a gente tem uma tendência a encontrar todos os caminhos, a ser perfeito, a ser super-homem. Meu, que bobagem, uma baita de uma bobagem. Quando você consegue se desapegar de vários desses elementos, né, que foram... quando a gente consegue se esvaziar dessa perspectiva de que, cara, você tem muito para aprender, você tem muito para se expandir, você tem muito para olhar, você se coloca em movimento. E como é que você vai fazer isso? Não é parado. Definitivamente não é parado. E aí você vai para o movimento, né? Vai para o movimento. E esse movimento é o que te permite... aí alguns vão achar que, surpreendentemente, eu nunca acho que é surpreendentemente, enfim, mas você começa a encontrar pessoas, você começa a encontrar referências, você começa a encontrar situações em que aquilo ali serve de inspiração para que você faça alguma coisa a respeito da sua vida. Eu espero que, como sociedade, a gente... A despeito, né, de que a gente, de fato, vai estabelecer um novo modelo de relação até onde a gente, enfim, não conseguir ter uma vacina eficaz, né, ou seja, o contato um com o outro físico, ainda mais nós brasileiros, que somos muito, enfim, acolhedores, enfim, gostamos de estar muito próximos, etc. Mas isso não justifica, na minha humilde opinião, essa distância social física de que a gente se distancie emocionalmente um dos outros, em que a gente não busque esse nosso crescimento, que a gente não continue buscando esse nosso movimento. Eu acho que isso tem mais a ver com você e a sua capacidade de se reinventar, de se esvaziar para buscar referências, enfim, fora daquilo qual que você aprendeu até agora, que é o certo, né? Ou seja, que é o correto, enfim, esse tipo de coisa. Legal, você estava falando aí de interação social, as últimas vezes que a gente esteve junto, né? Antes de começar essa conversa, eu lembrei que minha última interação social foi com você, no seu aniversário, e foi como sempre, algo que sempre marca a memória, é muito bom para a gente. Foi bom que essa tenha sido a última interação. Live da vida real, estou ganhando um beijo aqui da Luli. Cadê a Luli? Agora a Luli vai aparecer. Não, agora bota o Daniel. Luli no ar. Luli no ar. Ela toda, né? Luli a plena, gente. Oi, filha. Pense. E aí, cara, falando assim, por exemplo, você está agora nesse momento na tua casa, a versão Marco Flávio pai. Cara, o que você tem feito e o que você tem trazido para a tua vida, pensando nesses novos hábitos de quarentena, ou de leitura, ou de novo hobby, ou de novas práticas? O que você está trazendo aí para o teu mundo? A gente está pensando hoje em dia, né, cara, como é que é amanhã? Como é que está sendo? O que está acontecendo nesse teu mundo do dia a dia agora, que tem menos interação social, menos coisas para fazer fora? Como é que está sendo isso aí? Olha, Raj, eu tenho achado ótimo porque tem me permitido cada vez ir mais num mergulho interno. Um hábito que eu adquiri que não tinha era o hábito da meditação, né? Ou seja, da respiração, né? E especificamente uma técnica de meditação baseada na respiração, né? Não é no exercício dos mantras, mas no exercício da respiração. Eu tenho encontrado um espaço muito legal na meditação, na respiração, e eu que sou um cara super agitado, né? Você me conhece o suficiente para saber que
não, estou aqui, se um dia esse negócio for gravado, mão para tudo quanto é lado aqui, eu tenho encontrado na meditação, ou seja, uma técnica bastante interessante de centro, né? Ou seja, de centro para limpar, ou seja, pensamentos que não são produtivos, que não me permitem colocar a potência no lugar certo, na maior expansão possível. Então, eu encontrei na meditação um aliado muito importante, assim, pessoalmente, para trazer mais para o centro, né? Ou seja, algo que eu não fazia parte do meu portfólio, e eu estou gostando, e eu estou bastante diligente, assim, de verdade eu estou fazendo todo dia, enfim, às vezes até mais de uma vez no dia, de manhã e à noite, e tem me feito bem, Cara, para te acalmar, tem que ser uma meditação diferente, hein? Eu vou dar até a técnica, ela é tão diferente que ela, ao final, inclusive, é muito bom, assim, eu sei de onde é que você vem com esse comentário, é verdade, e ela é tão diferente que a técnica inclui banho gelado ao final da meditação, ou seja, é para baixar mesmo a pressão do sistema. Muito bom, muito bom. Cara, eu acho assim que o papo contigo é sempre engrandecedor, porque a gente sempre vê as coisas que a gente passou junto, que a gente está construindo. Acho que, além da visão corporativa, a gente está sempre torcendo um pelo outro muito, e esse papo fluir assim de maneira tão rápida é sinal disso, porque a gente já está aqui, nosso compromisso é chegar normalmente às 5h40, 5h45, começar as despedidas e iniciar para as perguntas, aí agradecer quem esteve com a gente aqui até agora, e quem quiser continuar fazendo as perguntas. A gente já tem uma pergunta do Michel Ângelo, que caiu aqui, que apareceu depois para mim, então eu não fiz na hora que estava sendo falado disso, mas eu volto, o Caco vai debater sobre isso numa boa. Então, antes de passar para você de novo, né, e começar as perguntas, cara, brigadaço pelo teu tempo e disponibilidade. Eu acho que isso, mais do que dividir e dar o espaço para a gente conversar, isso vai ajudar muita gente. E, além da gente aqui, essa conversa vai ficar gravada, vai para o nosso canal do YouTube, a gente vai divulgar ela. Eu acho que muita gente vai poder assistir e entender como é que é a visão do homem real, empreendedor, pai, que está ali, que sabe que as coisas estão acontecendo, e você sempre, como um cara de comunicação que nasceu para isso, sempre deixa tudo muito claro. Vou te passar a primeira pergunta aqui, que tinha vindo do Michel, na hora que você estava falando da mudança da VID, para sair do escritório e ir para o home office. O Michel perguntou o seguinte: olha, acredito que a mudança de paradigma do work from home após a pandemia, muitas empresas vão aderir ao home office. O que você pensa do mercado imobiliário comercial? Como é que vai reagir com a redução dos escritórios? Como é que isso... Eu já complemento a pergunta, coloco, pensando nesse modelo, é aquela coisa, né? Diminui a utilização, diminui a ocupação, diminui a construção, e isso é uma cadeia. A gente diminui, vai chegar em uma cadeia gigantesca. E isso traz muito para a gig economy que a gente estava discutindo. Acho que vai te dar mais aí. E eu vou reforçar de novo, gente, muito obrigado quem está com a gente aqui até agora. E no final a gente tem o nosso agradecimento. Vamos agora para as perguntas e respostas. Vai lá, Caco, pergunta do Michel para você. Cara, eu acho que os donos de real estate estão realmente com uma grande batata quente na mão. Não existe empresa hoje que está questionando a necessidade de você ter tanto espaço físico para reunir as pessoas no seu escritório. Eu acho que vai ser um mercado que vai sofrer bastante, transformações relevantes vão acontecer nesse mercado. Nós somos uma empresa pequena, média, né? E nós estamos questionando, o nosso espaço é pequeno, né? Considerado com grandes lajes que existem hoje, de grandes corporações, em que claramente o home office é uma dinâmica que veio para ficar, e eu não vejo sentido de alguém continuar investindo em ativo que não traz retorno
já não trazia antes, né? Mas existia uma certa, vamos dizer assim, áurea por detrás de que isso era importante, ou uma cultura de que não funcionaria. Essas barreiras foram catapultadas, e esse mercado vai sofrer bastante. Eu concordo com o Michel que esses caras estão na frente para sofrer um monte. Eu também acho que isso vai tomar um impacto muito grande e, se não se movimentarem, acho que começar a criar um mercado colaborativo para isso, eles mesmos vão ter um problema logo ali. Exato. Tem uma aqui que não é bem uma pergunta. O Felipe Augusto, ex-Vide, agradece, diz que teve o privilégio de trabalhar conosco na Vide em 2017, e atuou com o Fabrício no time de Analytics também. E ele falou que lembra de uma situação que ele presenciou, eu também presenciei nessa época, que o Marco estimulou o senso de equipe em todos os membros da companhia com uma atitude muito simples. Trouxe um bolo, deixou na copa e disse o seguinte: pessoal, tem um bolo aqui, vamos tentar para que todos possam comer esse bolo? E aí, uma série de conclusões que dá para tirar, ele faz a seguinte pergunta, que tem a ver com isso que a gente está falando do mercado colaborativo. Como fazer para que as pessoas enxerguem esse bolo? Como fazer para as pessoas entenderem que tem um bolo finito, pequeno, único, e que todo mundo que tem que compartilhar dele? Compartilhar, assim como o conhecimento, as ideias. Que nem todo mundo é só concorrente. Como é que a gente fomenta isso, esse bolo do que a gente tem hoje? Talvez esse momento seja importante para a gente discutir isso. Obrigado aí, Felipe. Obrigado pelas palavras. E passo para o Caco, que se eu conheço, já está derretido lá, manteiga. Está lá, já bem emotivo. O Felipe, que grande Felipe, cara. E como ele lembrou dessa história, até eu tinha esquecido dessa história. Esse episódio, eu vou responder contando o que aconteceu, né? Você vai lembrar do que aconteceu. Quando eu levei o bolo, a ideia era justamente essa, né? E quando eu trouxe o primeiro bolo e eu disse o desafio para todo mundo, o bolo acabou em 30 minutos e 5 pessoas comeram. Estou chutando qualquer número aqui de 20 que estavam lá presentes, né? E aí, ou seja, a partir daí eu trouxe um segundo bolo. Não sei se você lembra disso. E nesse segundo bolo, ou seja, eu falei a mesma coisa, né? E aí as pessoas, sobrou, as 20 pessoas que estavam lá comeram um bolo. Né? Então, isso é um processo de aculturamento, né? Ou seja, de verdade, a gente não para realizar, não tem essa presença, essa consciência do que a gente está fazendo direito. Então, no primeiro momento, a gente vai errar. E está tudo bem a gente errar, e está tudo bem a gente falhar. O que a gente não pode fazer é errar ou falhar mais de uma vez, né? Ou seja, com aquilo que a gente já sabe. Então, e eu lembro, eu fiquei muito feliz de ver que já na segunda vez o bolo serviu para todo mundo, porque a gente parou, sentou e falou, poxa, tá vendo, pessoal? 15 pessoas não ficaram com um bolo aqui. Então, isso é legal, isso é correto, isso é justo? E aí as pessoas se realizaram de que de verdade não era correto, não era justo, e eu trouxe o bolo no dia seguinte e sem precisar falar nada, todas as outras pessoas comeram um bolo. Todas as 20 pessoas comeram um bolo, colocando aqui um número qualquer, não lembro, acho que nem foi um bolo só, acho que foram 2 bolos para dar conta de todo mundo, o que é pior ainda para a primeira história, para a primeira vez que aconteceu, porque o bolo foi mais rápido, enfim, mas obrigado, Felipe, por ter lembrado disso, ou seja, não tem jeito, a gente vai ter que errar, e vai ter que conversar, e eventualmente, Raja, bem da verdade é que as pessoas que não entenderem, a gente vai ter que tirar, não vão fazer parte do nosso repertório, porque eu não vou compactuar, por melhor que alguém seja, por melhor resultado, por qualquer coisa que esse indivíduo tenha, que ele não esteja dentro dos valores aos quais eu preconizo na condução da companhia. Então, eu fiquei feliz, Felipe. Obrigado por ter lembrado dessa história. Foi incrível mesmo, foi muito legal. Foi legal lembrar. Foi um episódio que a gente usou para ensinar muito e acho que todo mundo que passou tirou alguma lição. E nesse momento é exatamente o que você falou. Acho que hoje em dia o compartilhamento e entender essa questão de colaborar, quem não tiver nesse contexto vai acabar se excluindo diretamente. Exato. É algo que hoje já vai ser gerado pela própria situação. Exato. Caco, acho que foi incrível.
mais uma vez, putz, você viu, passaram 50 minutos voando para a gente. Eu acho que a gente não tem agora mais nenhuma pergunta, então eu vou aproveitar para te passar a palavra, para ter aí tua consideração final e te agradecendo mais uma vez. Depois eu retomo, agradeço e já passo os detalhes do que a gente vai ter já para a próxima semana e como é que está a nossa programação. Cara, brigadaço, meu irmão, brigadaço, que foi muito legal. A gente sabia que ia ser legal, a gente estava animado, mas foi um papo como aqueles que a gente bate, quando a gente vê, já passaram horas e engrandece todo mundo. Muito obrigado e a palavra é tua para a tua consideração final e despedida. Obrigado, Raj, obrigado, Daniel, obrigado ao Mauro. Enfim, sou fã incondicional de vocês na pessoa física, na jurídica. Enfim, de verdade, é um privilégio estar aqui, foi um papo muito gostoso. Eu vou deixar, talvez, todo mundo com uma frase final que que me acompanha já há algum tempo, de um cara chamado Viktor Frankl, em que ele diz o seguinte: você não é produto das suas circunstâncias, você é produto das suas decisões. A gente pode estar em qualquer circunstância, mas sua decisão é que importa. E eu acho que todos nós temos que nos chamarmos a essa responsabilidade de que decisão que a gente quer tomar, da vida que a gente quer ter, daquilo que a gente quer produzir, do legado que a gente quer deixar, e não são as circunstâncias que nos definem. Então, muitíssimo obrigado, Raj, um beijo a todos, foi um grande prazer e um privilégio dividir um pouco da minha visão de mundo, enfim, com todo mundo. Valeu, cara. Imagina. Obrigado a você. Bom, obrigado a todos que assistiram a gente aí mais uma vez, já quase 1 hora de conversa, e lembrando que a gente já está publicando as lives no nosso canal do YouTube. O canal se chama Gol Trúvio, só procurar lá. E a gente vai começar a divulgar o canal agora, o canal ainda não é divulgado, hoje a gente está publicando também no LinkedIn e vai direcionar para lá. E agradeço a todos pela oportunidade. Quem tiver mais pergunta, quem quiser saber detalhes do trabalho da VID, quem quiser interagir com o Caco, com a gente, nosso canal está sempre aberto, nossos e-mails, e a gente vai chegar até ele. Agradeço muito. Semana que vem a gente já começa a divulgar a próxima live, a partir de amanhã. Então, acompanhe a gente lá no LinkedIn para saber novidades da semana que vem da nossa Trúvio Lives da Vida Real. E, mais uma vez, grande prazer, se cuidem, mantenham-se saudáveis. O Caco falou, e eu gosto das frases dos nossos convidados para terminar, a circunstância não é o que nós somos, e sim as decisões que tomamos, ou algo assim, mas já estou dando um tom meu aí. Cara, muito obrigado, Caco, obrigado, meu time, Mauro, Daniel, pessoal da Trúvio. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Até mais.